Pois bem, pegando então o nosso circuito, está aqui ele na situação inicial. Eu sei que ele vai ter uma tensão constante, né? Eu não sei qual que é esse valor ainda, mas eu sei que num dado momento, né, eu vou abrir o circuito, tá? Antes de eu abrir o circuito, né, eu quero saber qual que é esse valor constante, tá? Como que eu faço isso? Bom, se deu tempo do meu capacitor carregar, então vai ser essa faixa de tempo aqui menor, né, do que o T0, né? Estou trabalhando antes de eu fazer essa variação. Meu circuito vai estar nessa seguinte configuração. Eu estou com a chave fechada, meu capacitor está carregado. Se o capacitor está carregado, ele vai funcionar como se fosse um circuito aberto, tá? E aí eu tenho que calcular o meu VC. Tá aqui o VC que eu quero calcular. Bom, esse VC, para eu calculá-lo, vai funcionar exatamente como calculava a tensão de Thevenin do circuito. Aliás, né, exatamente a mesma coisa. Tá? Se eu estou considerando com esse meu capacitor como sendo uma carga para o circuito, ele vai funcionar exatamente, né, como eu fazia para resolver os circuitos usando o Thevenin. Então, como que a gente fazia lá? Bom, eu colocava a corrente dessa primeira malha, né? Então a corrente da fonte está aqui. E essa segunda malha, por ela estar aberta nesse instante que eu estou analisando, né? Essa corrente de carga do capacitor, nesse instante, ela vale zero, porque o capacitor já carregou, né? Então, eu sei que a queda de tensão nesse elemento aqui, né? Por essa corrente IC valer zero nesse instante, a queda de tensão dá zero. Então, eu poderia colocar aqui para vocês, né, que essa tensão nesse resistor de 1 ohm vale 0 volts, certo? Não tem queda de tensão aqui. Bom, se eu não tenho queda de tensão aqui, o VC que vocês estão vendo aqui vai ser a própria tensão no VR. Então, basta eu calcular a tensão nesse resistor, que vai ser a mesma tensão que vai estar aplicada ali no capacitor. Aí, como é que eu faço isso? Bom, vocês podem fazer análise de malha ali, né? Vai ser uma malhinha só, né? E contendo uma malha só, eu teria a opção ainda de usar a divisor de tensão, e é isso que eu vou fazer. Então, a tensão no capacitor, eu vou usar essa anotação aqui, é V0 menos, né? No tempo 0 menos. O que quer dizer essa tensão 0 menos? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui nesse gráfico. Essa região de transição justamente é uma região delicada. Então, antes de eu fazer essa transição, eu vou fazer o seguinte. V0 menos é aquele instante, é o tempo zero, infinitesimal, né? Antes do zero, né? Um beicinho de pulga ali antes do T0, tá? É tão perto, né? É na iminência de mudar, mas ainda não mudou, tá? Esse é o zero menos. Você tem o exato instante T0, tá? E você tem logo ali em seguida o zero mais, que é aquele tempo logo após, mas assim, é infinitesimal também. Então, esse instante de tempo zero menos, zero e zero mais é no limite. Tá? Então, é aquela definição clássica de limite. Lá você vai chegando lá, é o limite que está ali. Tá? Então, seria o limite lateral esquerdo, o limite lateral direito, né? E o limite no próprio ponto. Ok? Então, a gente vai usar essa definição para a tensão no capacitor de 0 menos, só para indicar que você está ali antes da mudança do estado do circuito. Ok? Olha só. Então, o VC de 0 menos vai ser a própria tensão no resistor, tá? E aí eu vou usar a divisor de tensão. Divisor de tensão, então eu vou pegar o resistor que eu estou interessado, que é o de 9 ohms, dividido pela resistência total do circuito, que nesse caso é só esse resistor de 9 e o resistor de 3, né? Então tá aqui, vezes o valor da fonte de tensão, né? Tá aqui 20 volts. Isso aí vai me dar 15 volts. O que é bacana agora? O bacana é o seguinte, vocês lembram da característica do capacitor em relação à tensão dele? O capacitor ele não pode mudar instantaneamente a tensão, ele fica com aquilo ali retido. Qual que é a consequência disso? A consequência é que antes de você mudar a chave, tá, no VC de 0 menos, ele tinha 15 volts. Como ele não muda instantaneamente, no instante zero ele continua tendo 15 volts.
E no zero mais, também. Né? Então, o capacitor, você não consegue fazer uma mudança abrupta nessa tensão que ele está ali carregada. Ela não varia instantaneamente. Então, isso faz com que a tensão, antes de você mudar a característica do circuito e logo após que você fez essa mudança, se mantenha a mesma. Tá? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que esse ponto aqui, ele é um ponto de continuidade. Esse ponto aqui, ele mantém ali, não é uma bolinha aberta que a gente via lá no cálculo, tá? Um ponto descontínuo. Não, ele é contínuo, ele vai até naquele instante. Beleza? Bom, guardem essa informação. Nós vamos ter então que na hora que eu mexer no meu capacitor, ele vai estar ali com 15 volts. Essa informação vai ficar ali para nós, esse valor de tensão ele vai reter durante essa mudança. E aí, efetivamente, eu abro o circuito. Na hora que eu abrir o circuito, né, eu vou ter essa configuração. Então, eu estou aqui, tá? O meu capacitor está com energia armazenada, então a partir desse instante, é ele que vai fornecer energia para o circuito. Bom, se é ele que vai fornecer energia para o circuito, é ele que vai funcionar como se fosse uma fonte. Então, está aqui a tensão armazenada nele, VC, e esse VC vale 15. Bom, eu vou só dar uma arranjada no circuito, tá? Essa resistência eu vou colocar em relação ao capacitor, vou colocar aqui como essas duas estivessem conectadas em série, então vai ficar um resistor de 10 ohms. Então esse meu capacitor agora, ele vai se descarregar, né, liberando a corrente, né, através desse resistor. Então é ele que vai fornecer essa corrente. Ok? Vocês podem observar também, o meu capacitor ele está alimentando o resistor e eles estão conectados em paralelo. Bom, se eles estão conectados em paralelo, a tensão no resistor é igual à tensão do capacitor. Eu poderia simplesmente fazer a lei de Kirchhoff daqui, né? Então você tem um ganho de tensão no capacitor e você tem a queda de tensão no resistor. Tá? Então, o que eu estou falando para vocês é isso. A tensão no capacitor e a tensão no resistor são as mesmas. Tá? Até porque eles estão em paralelo. Bom, qual que é a tensão no resistor? A tensão no resistor não muda, ela continua sendo R vezes I, certo? Mas qual o I que é esse? Quanto vale essa corrente? Bom, se vocês observarem, eu deixei marcado aqui para vocês que era a corrente de carga do capacitor. A corrente no capacitor, ela vale, né? Deixa eu colocar aqui para vocês lembrar, a corrente de carga do capacitor é C dV dt. Essa é a corrente para carregar um capacitor. É assim que a corrente funciona nele. Bom, essa corrente de descarga, vocês podem ver que ela está no sentido oposto. Se ela está no sentido oposto, tá? Eu vou marcar ela simplesmente como o sentido contrário da corrente de carga. Então, menos IC. Certo? Essa corrente eu usei para carregar, essa corrente eu vou usar para descarregar. Ok? Então, beleza. Então, eu vou colocar aqui menos RIC e o IC, né, eu sei que é o C dV dt, igual eu tinha colocado ali em cima para vocês. Tá? Bom, vamos dar uma rearranjada aqui. Né? Eu vou passar esse termo para o outro lado da igualdade. Tá? E eu tenho aqui agora o VC mais RC dVC dt. Tá? Esse termo que está aqui multiplicando a derivada, eu vou rearranjar ele, então eu vou dividir essa equação toda aqui por RC, só para organizar e deixar esse termo com a derivada sem nenhum coeficiente. Tá? Então vai ficar assim, dividir tudo por RC, então esse termo aqui fica com a constante 1, e aqui eu fiquei 1 sobre RC, VC, e aqui continua igual a zero. Olha só que interessante. Essa equação é uma equação que eu acho que até então vocês não trabalharam. Tá? Isso é uma equação que envolve diferencial, né, a derivada, mais a própria variável. Né? Então, tem a derivada do VC mais a própria variável VC. Até então, eu acredito que vocês não tenham trabalhado com isso. Isso é o que a gente chama de equação diferencial ordinária. Tá? Então, é uma parte do cálculo que vai trabalhar a resolução dessas equações. Ou, né, a gente chama elas carinhosamente de EDO. Tá? Como que eu resolvo EDO? Bom, EDO, ou as EDOs, existem várias formas de resolver, existem vários tipos de equações diferenciais. Essa é uma equação
ordinária, ela é uma equação comum e ela é de primeira ordem. Por quê? Porque a derivada é a derivada primeira. Então uma equação diferencial de segunda ordem, ela quer dizer que vai ter uma derivada segunda? Sim. Se tivesse uma terceira ordem, seria a derivada terceira e por aí vai. Ok? Quando nós tínhamos uma equação simples, né, de primeiro grau, a resposta era você tinha uma única raiz, né, a resposta era única. Quando vocês tinham uma equação de segundo grau, vocês tinham duas soluções possíveis, né? E aí vocês tinham algumas condições, né? Essa solução podia ser duas raízes reais, poderiam ser duas raízes reais idênticas, né? Vocês poderiam ter raízes complexas, então algumas condições. Com a equação diferencial, a resposta dela é uma equação, é uma família de soluções possíveis. Eu vou resolver essa aqui. Por sorte, né, os nossos exercícios vão cair todos em equações diferenciais de primeira ordem, né, para esse primeiro momento. E o nosso circuito, por ele ser um circuito real, físico, né, então o resistor, o capacitor, o indutor, eles são componentes, são grandezas físicas, né, possíveis de ser executadas, você sempre vai ter uma solução possível para elas. E a solução não vai diferir. Então eu vou resolver essa primeira vez, né? Mostrar para vocês como faz essa solução, tá? E ao final disso, nós vamos ver que nós vamos poder aproveitar toda essa forma de resolução, né? E utilizar diretamente na resposta. Então como que fica isso? Como é que eu resolvo uma equação diferencial ordinária? Simples, olha só. Se você tem derivada, nós vamos ter que integrar isso. Então eu vou preparar a minha equação, eu vou passar a variável, isolar a derivada e a variável no mesmo canto. Então está aqui, eu tenho o diferencial de tensão e o diferencial de tempo. Eu vou passar o VC para o lado de cá, tá? Então esse VC que estava para cá, ele veio para cá, certo? Então está aqui DVC e o VC. E aqui ficou o DT do lado de cá. Bom, uma vez que eu separei as variáveis, né, que elas estão cada um de um lado, eu posso integrar elas tranquilamente. Então, aqui eu tenho o diferencial de tensão e a variável tensão aqui mesmo. A integral, os limites da integração vai ser do tempo inicial até um tempo t qualquer. Beleza? Aqui o próprio tempo, mesma coisa. Então, se eu estou usando aqui do tempo inicial, aqui também vai ser o próprio tempo inicial e o tempo t qualquer em cima aqui também. Se vocês lembrarem, né, isso aqui, né, essa integralzinha aqui, ó, ela é uma integral de dx sobre x. E a resposta dessa integral é o próprio ln de x. Né? Faça uma forçazinha aí para vocês lembrarem lá do cálculo. Tá? E aqui, isso aqui é constante, né? Não é em relação, nenhum deles varia com relação ao tempo. Né? O resistor é o próprio valor do resistor. Aqui a capacitância do capacitor também não vai mudar. Então, todo esse termo sai fora da integral, fica apenas a integral de dt. Então, resolvendo isso, nós vamos ter ln de Vc variando, né, do tempo inicial para o tempo final. E aí você tem aqui integral de dt, o próprio t, também variando do tempo inicial até o tempo final. Ok? Bom, isso aqui, né, então vai ser ln de Vc, né, do tempo inicial, menos o ln do Vc do tempo tempo final, tempo inicial, certo? E aqui vai ser t menos t0. Essa subtração de logaritmos, eu posso usar a propriedade de logaritmo, né? Subtração de logaritmos é a mesma coisa que a divisão deles. Então, eu consigo colocar aqui ln de Vc sobre ln de Vc de t0, né? Aqui não muda, fica a mesma coisa, só trabalhei do lado de cá. E aí, para resolver isso aqui, eu vou usar a definição de logaritmo onde o logaritmo de A na base B é igual a C. Então, eu posso falar que o B elevado a C é igual a A. Então, a base desse logaritmo natural é o próprio E. Então, E elevado a isso aqui é igual a esse valor que está aqui entre colchetes, que é exatamente o que eu vou escrever aqui para nós. Certo? Bom, a nossa variável é o VC. Isso aqui, o VC no tempo inicial, é a tensão que ele está carregado. Né? Então, ele está aqui
dividindo, vou passar para o lado de cá multiplicando, certo? E aí eu chego na solução da minha equação diferencial, certo? O VC de t é igual ao VC no tempo inicial vezes e elevado a 1 sobre RC, tempo inicial menos, desculpa, tempo final menos tempo inicial. O VC no tempo inicial eu tenho, ele vale 15 volts, nós calculamos essa condição inicial. O R a gente já tem, né? Vale 10 ohms. O C está lá, não mudou, 20 milifarads. E o T0, né, o tempo inicial, a gente já tinha definido, né? Ele vale 0 segundos, é o instante onde a gente fez a mudança. Então, se a gente substituir tudo isso aqui na equação, né, a gente chega na resposta. Tá? O VC de t, né, para t maior ou igual a zero, né, a partir do instante que a gente fez a mudança, ele vale 15 e elevado a menos 5t. Então, aqui basta você fazer 10 vezes 20 milifarad, vai dar 200 milifarad, né, ou 0,2. 1 dividido por 0,2 dá 5. Então, fica 15 e elevado a menos 5t. Tá? Isso em volts. Então, essa é a resposta daquele circuito. Então, olha só. Resumindo, eu estava com o meu circuito e agora eu sei que a condição inicial dele está aqui é 15 volts. Eu sei que a condição final dele está aqui é 0 volts. Tá? O início e o fim está aqui bem determinado. Mas agora eu sei como que ele vai chegar para cá. Como que ele vai chegar para cá? Ele vai, né, ser uma exponencial, né, decrescente. Então, essa tensão, né, a resposta final do circuito é vale 15 volts para um tempo menor que zero. Na hora que a gente efetivamente mudou o circuito, né, que foi nesse exemplo em 0 segundos, né, ele vai decrescer segundo essa equação, 15e elevado a menos 5t, né, e está aqui a indicação para t maior ou igual a zero. Então, ele vem 15 e aí decresce até a descarga completa. É grande? É grande. É por isso que a gente fala que essa resposta é uma resposta longa, completa. Mas no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como vamos trabalhar com isso, né? A partir desse momento que nós já sabemos o que aconteceu, como ele carregou, como ele descarregou, e esse processo nós vamos apenas aplicar. Tá? Então no próximo videozinho a gente já vou trazer essa parte, essa solução simplificada, para nós estarmos trabalhando com essa resolução direta. Qualquer dúvida, manda aí para nós, no nosso grupo lá. Vou deixar alguns exercícios para a gente ir treinando, ok? E a gente vai se falando, beleza? Tamo aí, grande abraço, até a próxima!